pessoa. Estava ansiosa pela sua presença. Eu demais, eu demais. Você sabe, Léo, que antes da sua entrada, né, o professor Tarcísio entrou aí, eu estava dizendo exatamente que ele é muito mais que um amigo, né? Ele é muito mais que um companheiro de trabalho, muito mais que um sócio. O professor Tarcísio é um irmão que a vida me deu. Eu estava agradecendo esse carinho maravilhoso, porque com ele eu só consigo evoluir, né? Não há caminho fora disso, junto com o Tarcísio, que é maravilhoso. Você trabalha com ele e sabe que ele é uma pessoa maravilhosa, né? Não, e Tarcísio tem feito um trabalho incrível, sabe? Um trabalho muito humano, muito empenhado. Não é só uma profissão no sentido de um ofício que está exercendo para ser remunerado. A gente percebe realmente a entrega dele, sabe? De uma delicadeza realmente tem surpreendido a todo mundo. Reforçado, né? Esse momento de pandemia reforça as nossas características, né? Sejam elas positivas ou negativas. E Tarcísio tem mostrado esse lado super positivo para todo mundo. Ele é uma pessoa de luz, né? Sem demagogia, é verdade mesmo. Eu já tive uma oportunidade de falar isso com outras palavras para ele, né? Sim. Eu estou conectado. Obrigado. Agora sim, vai ficar melhor para ouvir você. Léo, abraço para você, gigante e boa live. Obrigada, meu amor, você é incrível. Eu estou até aqui com uma plaquinha sua, precisando devolver, né? Eu comprei uma plaquinha dessa aqui de Noir e ele me emprestou anteriormente a dele. Super atencioso e gentil, eu preciso devolver. Léo, seja bem-vindo a essa nossa live maravilhosa. Eu estava super ansiosa e eu me preparei toda, viu? Não só o ambiente, mas tomei um banho diferente, passei uma maquilagem diferente, fiz uma coisa diferente porque você me anima, você me estimula a ser melhor. Então, eu me preparei toda para esse nosso encontro para dar o melhor, né, a essas pessoas que estão aqui prestigiando essa nossa conversa maravilhosa. Então, eu estava ansiosa. Então, antes de começar, só rememorar, né, como foi que eu conheci o Léo. Na verdade, gente, foi uma coisa assim de uma troca de energia muito mais gratuita e muito espontânea. A gente se conheceu por meio de um outro colega e aí a gente já se conhecia das redes sociais, como tudo, né? A gente já se conhecia por meio das redes sociais e aí foi uma energia trocada assim, muito espontaneamente mesmo. E a gente começou a se seguir, a trocar uma ideia. E hoje o Léo é um amigo, porque quando a gente vibra na mesma direção, né, com energia positiva, a gente consegue certamente emanar essa energia bacana também para o público e também para o nosso trabalho, né? Porque eu aprendo muito com o Léo também. Então, quando eu convidei para falar sobre preconceito linguístico, vale ressaltar que ele estava estudando sobre o tema. E eu, né, estudando nessa pandemia, professor e estudo é uma coisa que anda aí, né, sempre junto. Então, e eu curto muito esse tema, não só como temática de Enem, mas uma coisa que é muito curiosa, Léo, e aí a gente já começa essa live debatendo sobre isso, é que a questão do preconceito linguístico, por exemplo, é algo que eu, professora Lorena, só ouvi falar na academia, tá? Então, nenhum local fora da academia eu ouvi falar sobre preconceito linguístico. E mais precisamente quando eu estava na pós-graduação. Na graduação, eu ouvi falar sobre o livrinho Preconceito Linguístico do Marcos Banho, né? E a pronúncia correta é Banho mesmo, porque vem do italiano, né? Não é Marcos Bagno, vale ressaltar. Então, o Marcos Banho, que é autor do livro Preconceito Linguístico, e aí eu tive um breve contato na graduação e depois só na pós-graduação que eu me aprofundei sobre essa temática. Mas curioso perceber que os nossos alunos, eles não só têm esse contato antecipadamente a nós, né? Eu tenho 35 anos, né? Então, eu estudei isso em 2004 a 2008, quando eu fiz a minha graduação na UFPB e a minha pós-graduação na UEPB, mais ou menos aí em torno de 2011. Então, veja, foi somente nesse momento que eu comecei a estudar sobre isso. Ou seja, é recente. Mas os nossos alunos não, né? Eles já conseguem dialogar sobre isso muito rapidamente. Inclusive como temática de Enem, o que é muito curioso, né? Como foi o seu contato com o preconceito linguístico, meu amigo? Você pode falar um pouco para a gente? Sim, o meu contato com o preconceito linguístico foi semelhante ao teu, né?
Sim. mas ele ocorreu ainda na graduação, mas de maneira ainda muito superficial, né? Sim. Havia alguns professores na UFPB, como ainda há, né, que combatem o preconceito linguístico porque a linguística é que vai nos dar essa clareza. E às vezes se banaliza muito essa ideia de que do que os linguistas propagam de que o importante é comunicar. A gente ouve muito isso, às vezes os alunos da gente reproduzem essa ideia de que, professor, não é importante estudar gramática, porque há um discurso, né, no livro do Marcos Banho, do preconceito linguístico, que muitas vezes é interpretado dessa forma, e que não precisa estudar gramática. Não, Sim. não é que não precisa estudar gramática, é que a gente precisa repensar essa gramática normativa como sendo apenas um dos muitos instrumentos da língua. E a norma como sendo um guia, mas não uma coleira, vamos dizer assim, né? Uma viseira, algo que só faça a gente olhar naquela perspectiva. Porque é preciso repensar esse ensino normativista, e muitas vezes nomenclatural, que muitas vezes não provoca uma reflexão linguística e que acaba desencadeando algum preconceito, uma intolerância na linguagem, porque falar sobre preconceito linguístico é falar sobre intolerância na linguagem, e isso tem nos afastado, né, assim, os nossos alunos, às vezes, a ideia de que, eu não sei falar português, eu não sei português, confundindo noções de o que é norma linguística, o que é gramática e o que é língua. Então, essa confusão, os conceitos. Verdade, Léo. Certa vez, se você me permite, eu li algo como mais ou menos que se comparava, né, a gramática normativa a você saber dirigir um carro. Então, veja bem, para dirigir um carro, você não precisa entender de mecânica. Você precisa simplesmente tirar a carteira na autoescola, né? Então, é como mais ou menos a fala, né? Muitas vezes algumas pessoas, inclusive, até dirigem sem tirar a carteira na autoescola, né? Elas conseguem dirigir intuitivamente, alguém ensinou e etc. Mas entender de mecânica, que seria entender como é o funcionamento deste carro, né, é algo mais peculiar. Então, a gramática normativa se assemelha um pouco a isso, ou seja, a escrita e a fala. A gente pode falar sem necessariamente conhecer a gramática normativa. É tanto que, notadamente, quando a gente começa a balbuciar as primeiras palavras, a gente diz pá, i. E não, a gente não diz ia, pá, pi, que é o contrário, né? Então, parece que a gente tem uma gramática que está internalizada no nosso cérebro. Parece que todos nós já a conhecemos, né? E aprendemos aí nos primeiros anos, né, de processo de aquisição da linguagem. Mas isso não quer dizer que nós não precisamos estudar a gramática, né? Ela é necessária. Não obstante, há diferença entre a língua, né, a gramática normativa, que a gente pode falar, né, sobre o funcionamento da língua, e a fala, que é o que a gente faz aí intuitivamente, que é o que a gente faz o tempo inteiro. Eu achei bem interessante essa acepção, porque realmente quando a gente pergunta, você sabe dirigir? Sei. Então você sabe falar, né? Então fazendo uma comparação aí. Mas você entende de mecânica? Não. Se o carro quebrar, eu não vou saber consertar, né? Então a gente precisa entender, né, a gramática normativa para essas questões do cotidiano. E muito mais precisamente para as questões voltadas à nossa vida, né, acadêmica, diária, né? Então, a gramática normativa é necessária, sim. Eu não vejo essa dicotomia de não precisar estudar, né, e precisar estudar. Eu acho que não é bem por aí, né? É o entendimento dessa gramática para ser aplicada em determinado contexto de produção, por exemplo, né? E aí depois a gente consegue falar num ambiente mais informal, por exemplo, de outra forma. Mas aí você consegue, com certeza, falar melhor sobre isso do que eu, né? Essa dicotomia entre língua e fala, entre os contextos de produção, a formalidade e a informalidade, até para que nossos alunos e as pessoas compreendam um pouco mais sobre isso, sim? Porque quando eu entro, é curioso, Lorena, sim, porque quando eu entro nessa defesa, sim, algumas pessoas acham que eu estou sendo contra a gramática normativa. E quem me conhece de perto, sabe, de trabalhar com português para concurso, que é extremamente normativo, né? Sim, sim. Quem me conhece de perto sabe que eu adoro gramática normativa.
Mas é por adorar na gramática normativa que eu não vou aceitar, né, que necessariamente eu vou ter que aceitar tudo que ela vai apresentar para a gente, né? Sim, claro. Acho que também é uma questão de delicadeza e também de conhecimento técnico-científico, porque quem tem propagado muito esse preconceito linguístico? A mídia, por meio de pessoas que não são especializadas. Eu me lembro de uma vez, Lorena, em que eu fui participar de um programa de TV e o câmera falou assim, ó, isso é educação linguística, isso tem a ver com a escola também, né? Ele se imagina uma comunidade rural e uma comunidade mais simples, alguém condenando, né, pelo menos com tanta constância a fala e a escrita de alguém, né? As pessoas entendem que ali é porque não há uma instrução do ponto de vista escolar. E aí eu fui a esse programa e o câmera falou assim, professor, falar a gente é errado, né? Sabe? Isso antes de começar a gravar, né? Eu disse, não, olha, preste atenção, falar a gente não é errado. Falar a gente pertence a um uso menos monitorado, policiado da linguagem. Aí, numa situação informal, você vai utilizar a gente. E até em algumas outras situações. Imagina agora, por exemplo, o programa, se a apresentadora fulana ficasse o tempo todo falando porque nós, se nós pudéssemos, se nós quiséssemos. Isso não soaria algo espontâneo. A gente ia ver que ela ficava meio travada e talvez se afastasse as pessoas, os telespectadores do programa. Sim, perfeitamente. A comunidade do público de massa, da maioria das pessoas. Existem pesquisas, Lorena, que mostram que nós temos cerca de 75% dos brasileiros analfabetos, semi-analfabetos, assim, não tão proficientes. E, às vezes, é preciso mostrar aos nossos alunos, né, que são mais escolarizados, mais evoluídos, escola de elite, que essa é uma parte do Brasil que está escondida, né? Não existe o Brasil, existem os Brasis, né? Ou seja, vários segmentos e que a gente tem que considerar essas diferenças culturais, linguísticas, socioeconômicas, e não achar que uma pessoa que fale nós vai, a gente vamos, é uma pessoa desprovida de uma capacidade cognitiva, uma pessoa que está falando errado. Perfeito. Né? Exatamente. Ela não está falando de acordo com a gramática normativa, né? Ela não está falando com aquilo que é prescrito, a gramática prescritiva. Olha, o professor Gustavo Pinheiro entrou agora. Ai, que maravilha. Oi, Guga. Boa noite, querido. Um abraço. É sempre um prazer rever você. É sempre um prazer estar com você. E, inclusive, eu gostaria de depois, se pudermos, né, também fazermos uma live de encontro aí com a Química, fazer uma ligação, né? Uma ligação entre a Química e a redação, para que a gente consiga depois dialogar e levar ao público, né, esse entusiasmo todo, tá? A gente troca uma ideia depois, Guga. Um abraço bem grande. Léo, outra coisa muito interessante é que essa temática, né, do preconceito linguístico, ela tem, né, o tempo inteiro, na verdade, eu vou usar o termo assombrar, né, mas não é bem assombrar. Ela tem o tempo inteiro permeado aí, sabe? As temáticas de redação, ela tem permeado aí a lista, né, o top 10 aí da lista sobre temáticas possíveis no Enem. E muito interessante perceber, né? É muito interessante perceber que às vezes as pessoas ficam com medo de abordar essa temática exatamente por não conhecer muito sobre ela. Isso vai ao encontro do que eu estava exatamente dizendo no início da nossa live, né? Que é um tema ainda pouco conhecido. Né? Ele é muito mais praticado do que, na verdade, muito mais vivenciado do que dialogado. E aí, como você sabe, eu sempre procuro levar para os meus alunos temáticas autorais, eu sempre procuro todos os textos motivadores que eu levo da coletânea, eu sempre busco cada palavra, né, para compor o tema. E aí eu criei, né, um tanto quanto recentemente, como combater a camarotização linguística no Brasil. Né? E eu usei o termo de camarotizar, né? Eu tomei por empréstimo aí do carnaval, né? O uso do camarote, para que a gente consiga refletir que não é porque você tem acesso
a escolarização, a educação formal, que você agora pode estar num camarote, né? Ou seja, você vai se diferenciar dos demais pela maneira como você fala. E aí esse termo é bem interessante porque ele vai ao encontro de tudo isso que representa essa elitização da linguagem, né? Como você ser visto como detentor da língua portuguesa, e isso pudesse te dar algum status, isso pudesse te oferecer, né, algo que o torna melhor. Não estou falando academicamente, não estou falando em termos empregatícios, estou falando de melhor no sentido de se achar melhor do que o outro, como se isso fosse uma condição para. E aí a gente acaba discriminando as pessoas, né? Mas aí a gente vai dialogar com outro ponto muito interessante, que é a discrepância que há entre a educação pública e a privada, sobretudo nesse momento de pandemia, é o que a gente consegue aferir, né? Então, a gente consegue perceber que os estudantes, por exemplo, de escola pública não estão tendo as mesmas oportunidades que os estudantes de rede privada, né? Então, a gente acaba incorrendo na questão do hiato que divide não só ricos e pobres, não só aquele que domina, que é detentor desse conhecimento mais formal, do que aquele que não domina. Não só a escola pública da escola privada, mas aquele que se acha superior, que se acha a elite do nosso país, e aquele que é pobre. E a gente evidencia aquilo que você falou anteriormente, a questão dos Brasis, né? A questão das desigualdades, aquele hiato, né, que divide, aquele abismo que divide e que faz as pessoas se acharem, né, melhores que as outras. O que é que você me diz sobre isso? É, na verdade, um ledo engano, né? Um grande equívoco, né? Um grande equívoco pensar dessa forma. O que é que você tem a me dizer sobre isso? Antes de dizer, eu quero mandar um abraço para a Flávia, né, que tem participado bastante aí. Ah, né? Sim. Flavinha é maravilhosa. Se não fosse... Flavinha é maravilhosa, ela acompanha tudo, ela curte tudo, é uma grande incentivadora, né, uma companheira, uma pessoa que está no meu dia a dia e também de modo real e virtual, viu? Uma pessoa que emana uma energia linda, está sempre comigo aqui. A gente percebe. O negócio é, Lorena, nenhuma língua pode ser instrumento de opressão. Nenhuma língua. Né? Quando eu falo essa frase, sabe? Os alunos até brincam, né? Barbosa, Léo, né? Colocou a referência, né? Nenhuma língua pode ser instrumento de opressão. Que lindo, olha, bacana. Digo, quanto mais estudo, mais eu desmonto alguns preconceitos, eu entendo os fenômenos, né? Porque não vou ser hipócrita de dizer que eu não tenho nenhum preconceito. Sim. Eu tenho muito, mas muito, isso aí eu digo sem medo de errar, sem modéstia nenhuma, e que eu tenho quase nenhum preconceito. Eu tolero muita coisa porque eu respeito muito o ser humano, respeito identidades. Acho que a pior pressão que a gente pode ter é não ser autêntico, não ter o direito de ser, né? De ser Sim. gente, de ser boa, de ser humano. E quando a gente começa a apontar o dedo e criticar a maneira como a pessoa fala para prejudicá-la, para fazer chacota, para diminuí-la, né, para oprimi-la, e isso diz muito mais de quem pratica o preconceito do que quem possui algum desvio gramatical, né, chamado, né, alguma variante linguística que não é de prestígio, né, como algumas pessoas falam, né? Mas esse prestígio é daquelas pessoas que tiveram acesso à escola. E mesmo as pessoas que tiveram acesso à escola, que dominam uma gramática padrão, normativa, Sim. não necessariamente essas pessoas, você sabe muito bem, né, que você é uma grande corretora e atenta aos fenômenos linguísticos, Sim. não quer dizer que uma pessoa sabe que o que é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida, infinitivo, reconhecendo uma frase, essa pessoa vai ser uma escritora, quase uma Machado de Assis. Não vai ser isso. Não vai ser um escritor, um leitor proficiente, um grande conhecedor da língua portuguesa. Você sabe apenas um dos muitos aspectos. E é impossível uma pessoa falar, escrever, seguindo tudo perfeito da gramática padrão. Ela pode fazer 30 linhas numa redação do Enem, né? Mas eu acho quase impossível não passar um ponto, né, se é que existe esse ideal linguístico, né, que ele é utópico, ele é inalcançável,
É uma pessoa escrever, por exemplo, uma monografia, uma dissertação de 100 páginas e não errar uma besteirinha. Até porque essa besteirinha que erra, às vezes vai de encontro, né, se choca com aquilo que são princípios de eufonia, com princípios de relação de uso. Quem é que fala no dia a dia, é hora de a onça beber água? Hoje mesmo eu falava com o meu pai. Ninguém fala. Aí imagina se eu pego esse meu conhecimento, que chega a ser até pedante, e corrijo você, porque você não falou, apesar de os brasileiros, Lorena, professora de português, falando errado, porque ela falou apesar dos brasileiros. Não, peraí, né? Isso chega a ser ridículo, né, de não considerar que você está numa situação espontânea em que não está sendo avaliado um sujeito que não está sendo preposicionado. E existem outros estereótipos, outras balelas que se propagam por aí, Lorena, que eu, que por vezes sou normativista, acho ridículo, né? Por exemplo, escutei uma vez, e são coisas que se propagam, e para as pessoas que não aprofundam o assunto, elas vão, né, reiterando isso, às vezes, perpetuando, né? Por exemplo, uma vez eu escutei uma aluna falando assim, me perguntou, professor, eu chegava, né, trabalhava no cursinho, eu trabalho nesse cursinho, e falava assim, olha, bom final de semana. Aí um dia uma menina me parou e disse, professor, bom final de semana, não é bom fim de semana, não? Eu disse, qual a diferença para você? Fim e final não são sinônimos não para você? Aí ela disse, não, é porque eu escutei uma pessoa falando que a expressão é bom fim de semana. Porque se fosse final, faz contraponto com inicial. Ninguém fala bom inicial de semana, mas faz bom início. Nossa, é um absurdo, né? É um absurdo. É um grande absurdo. Porque a língua, ela possui um universo de possibilidades que são lícitos, né? Sim. Lícitas, né, as possibilidades. E desconsiderar e pegar essa outra possibilidade é como outras coisas que falam hoje, a gente falava sobre isso. É errado, existem algumas pessoas, nenhuma gramática, nunca encontrei, desafio qualquer pessoa a encontrar uma gramática que diga isso. O certo é dizer, moro em uma rua que é esquisita. E não moro numa rua que é esquisita. Porque não é errado. Tem gente que propaga isso, Lorena. Isso é um absurdo. Verdade. Olha, mistura linguística. Olha, se você tiver, de certa forma, preferência por em uma, tudo bem, Lorena. Mas não vem me dizer que moro numa rua é errado utilizar. Né? Com certeza. Porque da contração, do em mais uma. Sim. E existem momentos, há momentos em que, se a gente não faz essa contração ou essa combinação, aí sim a gente incorre numa coisa que não é produtiva na língua portuguesa. Ninguém fala, vou ao shopping. Sim. Né? Sim. Né? Verdade, então, perfeito. Outro que é um absurdo, Lorena. Eu tenho que comentar isso aí, porque, sabe, eu fico indignado. Não. A pessoa fala assim, Léo, uma professora, uma vez dando aula no cursinho, né, para concursos, uma aluna formada em pedagogia disse que uma colega, professora de português, disse que ela não poderia utilizar através de... Acho que você já ouviu isso, né? Já, perplexa, porque através tem que atravessar, né? Vamos atravessar o mar, né? Através do mar, cheguei a... Gente, a patrulha da língua portuguesa tá solta, é uma patrulha mesmo, né? O pessoal que fica realmente... Demais. Já ouvi horrores. Precisamos colocar por terra a figura do professor de língua portuguesa como censor, como aquele que vai dizer, ei, você não sabe, você é burro, vai estudar, ler dicionário, como se fosse só, né? Sim. Tanta coisa para se falar em português, é isso que a gente está questionando aqui, né? Exatamente. Até as pessoas mais de classes prestigiadas se sentem e vão se afastando da língua, né? Penando, achando que... Aí sim a gente cria um analfabetismo funcional, até com pessoas que estão chegando quase ao doutorado. Né? Verdade. Talvez perfeito. Seja como exagero, mas não, né? Não vejo como exagero. Porque tem se tornado ainda persiste essa figura do professor de português como um caçador de erros, né? Como alguém que oprime. Exatamente. Eu percebo muito isso, Léo, você sabe que eu corrijo muitas redações diariamente.
não nesse momento, porque nos cursinhos em que leciono, até no meu curso mesmo, lá no Livemol, no Medway, nós estamos em um pequeno recesso, né? O que é um recesso merecido e necessário. Mas eu tenho um contato com vários textos, com uma produção contínua e perene. E eu percebo muito isso nos meus alunos, quando eles vêm ao encontro, né, ao meu encontro, como eles se sentem um pouco aflitos e um pouco até receosos, né, temerosos do que vão receber como resposta. Eu venho tentando, na verdade, há algum tempo, desconstruir, né, exatamente isso, porque isso mexe muito, a produção textual, ela diz muito sobre você naquele momento, né? Então, é claro que aquilo ali é o reflexo de tudo que o estudante estudou, de toda a bagagem intelectual, cultural. Mas aquele momento da nota não pode definir aquela pessoa. Isso é uma tecla que eu tenho batido muito com eles, porque às vezes, eu até costumo usar, né? Não sei se seria oportuno neste momento, mas quando a gente está num leito de hospital, acho que até uma metáfora que não é tão própria para um momento, mas não é tão agradável de ser ouvida. Mas quando a gente está num leito de hospital, por exemplo, e a gente tem aquele monitor, né, que faz aí, afere, né, nossos batimentos cardíacos e etc., a gente consegue perceber que quando há uma discrepância muito alta, é porque o nosso organismo não está bem. Então, eu costumo fazer essa metáfora. Quando você tira 680, 920, baixa para 840, e aí fica fazendo essa oscilação muito grande, isso significa que você não tem base, que você não aprendeu. Não obstante, quando esse aluno consegue fazer uma variação de 920 para 880, uma variação pequena, isso mostra que os batimentos cardíacos estão ali, que ele está normal, que ele está bem, né? Então, eu acho que é muito interessante passar essa ideia, porque muitos alunos, inclusive, não gostam de corrigir, porque acham que nós vamos, né, realmente acabar com o texto, desconstruir o texto, desmontar o texto e fazer outro. Eu costumo muito respeitar essa produção intelectual dos meus alunos e oferecer uma ajuda, uma alternativa para lapidar este texto da melhor forma, né? Nunca para desconstruir. Eu sempre digo a eles, vocês já têm 10. Nós só vamos aqui fazer uns pequenos ajustes para que vocês continuem com 10. Às vezes, isso precisa perder um pouco de pontuação. Você vai para 880, para 920, e nós vamos encontrando o meio termo, encontrando uma forma mais interessante de dizer a mesma coisa. Não é que a maneira como você disse está errada, né? Ela só não é oportuna neste momento, ela é um tanto quanto informal, e aqui requer a norma culta, mas sempre com muito respeito, porque esse aluno já vem um tanto quanto calejado, eu vou usar esse termo, desses encontros, né, com professores que, não vou citar nomes, óbvio, mas com essa metodologia que é opressora, com essa metodologia que é travestida, né, eu vou usar esse termo, de um patrulhamento da língua, que isso não pode, que isso não deve, que isso não é bom, corta, tira, faz dessa forma, e engessa um pouco o texto do aluno, sem levar em consideração a autonomia que ele precisa ter. E eu combato muito isso, fortaleço muito esse aluno, para que ele consiga mostrar, né, com mais efetividade o que ele tem a dizer. E eu acho que, se não for assim, não vale. Se a educação não pode me transformar, e se eu não consigo aplicar esse conhecimento para também transformar a vida do meu aluno, eu não sirvo para ser professora, eu vou vender minha arte na praia, eu vou fazer uma outra coisa, né, que seja mais interessante. Eu acho que o caminho é esse, né, e que a gente precisa apostar nisso, porque não há caminho fora disso, sobretudo nesse momento, né? Respeitar o contexto de produção desse aluno e a produção textual dele, oferecendo oportunidades, caminhos, meios, para que ele consiga aprimorar a técnica, para que ele consiga aprimorar o seu processo de produção de sentido, de conteúdo, né? Porque se a gente só corta, não explica o porquê do corte, né? Eu acho que fica mais difícil até para se interessar por uma matéria que é dita, né? Redação é muito temida no Enem, né? A redação é muito temida no Enem, né? Então, eu costumo preparar o meu aluno para qualquer tema, costumo preparar o meu aluno para qualquer momento. Eu acho que não há caminho fora desse viés, né? Você também trabalha com produção de texto, né, Léo? E, embora você goste muito da gramática normativa, vez por outra a gente está trocando aí uma ideia sobre mecanismos, né, de melhor metodologia, de melhor aplicação dessa prática. Veja que foi bem interessante que eu levei nós estávamos conversando
um dia desses sobre como interagir melhor. E eu levei para o Evolução, uma das escolas em que leciono, o que você faz me motiva, né? Que é aquela coisa da troca de ideias. E isso tem funcionado plenamente, me ajudou muito a aprimorar. Então, eu aprendi muito com você, os alunos gostam muito, eles gostam de falar, eles defendem pontos de vista, eles constroem parágrafos, e isso tem sido muito bacana para a primeira e para a segunda série. A gente tem conseguido interação bacana. Eu acho que essa troca é muito válida, é muito interessante. Eu só tenho a agradecer, né? Porque foi por meio de você que eu consegui, né, aprimorar a minha prática diária docente. Isso é uma honra, é uma coisa maravilhosa a gente poder trocar essas ideias, né? Então, isso tem funcionado muito bem lá no Evolução também. E, como você sabe, né, saíram aí os resultados. O Motiva, mais uma vez, ficou em primeiro lugar, o que é, assim, maravilhoso perceber que essa escola tem alma, né? Essa escola tem vida, e você faz parte desse processo, né? Faz parte dessa conquista, é maravilhoso poder te parabenizar por isso, né? Poder falar sobre isso aqui. A Paraíba nos representa, né? A Paraíba está sendo representada pelo Motiva, porque o Sim. Motiva também ficou em 14º do Brasil. Que Ficou maravilha. em 15ª vez consecutiva, primeiro lugar na Paraíba. Mas Sim. o colégio está em 14º do Brasil. Que bacana, Léo. Eu só tenho a fazer reverência, né, a essa equipe de profissionais maravilhosa, desde a educação infantil até o ensino médio, a competência com que essa escola é levada adiante. Eu me sinto muito, muito honrada de ter amigos que fazem parte, né, sinceramente, que fazem parte dessa escola, né, muito bacana mesmo. Parabéns. Graça também, Martins é uma colega, Islene fez parte também desse corpo docente, né, o professor Tarcísio. Muito, muito bacana, cara. E isso eu fico assim lisonjeada de ter amigos que trabalham numa instituição de tanta excelência, né? Muito bacana isso. Parabéns. Né? Sério, sistemático, né? Sim, sim. Voltando à questão da nota da redação, né? Que foi o que nos levou para essa fala neste momento, né? É muito interessante perceber que a redação, como é muito temida, a nota consequentemente. Parece, né, no processo de correção aí que a gente faz, o processo de correção diária, a correção diária, eu consigo perceber que muitas vezes a nota que o aluno tira, Léo, ela diz muito, né, parece que diz muito sobre ele, mas é o que eu estava dizendo, faço questão de reiterar. Diz muito sobre ele naquele momento, né, e não diz muito sobre ele na sua carreira como estudante, etc. É bom a gente fazer essa diferença.